Olá! Hoje vamos conhecer um pintor que nos leva a um passeio pelas lendas e costumes dos índios da Amazônia. Vicente do Rego Monteiro foi um dos primeiros artistas modernos a trazerem para sua pintura os temas brasileiros. No início da década de 1920, ele desenhava aquarelas com figuras geométricas que remetem às histórias dos povos indígenas. E assim desenvolveu um estilo inconfundível. Os desenhos das cerâmicas marajoaras estão em 3 peças da coleção Ayrton Queiroz. Vejamos! A temática da obra de Vicente do Rego Monteiro é uma temática plural. Nós temos obras que nos apresentam variadas representações da realidade. Nós temos representações de cenas bíblicas, representações de cenas indígenas, dos indígenas brasileiros. Nós temos representações de cenas do cotidiano, principalmente enfocando os trabalhadores do Brasil. Nós temos cenas que trazem aos nossos olhos imagens de animais, da fauna também maravilhosa que o nosso país tem. E eu ainda diria que o Vicente do Rego Monteiro é um artista plural, no sentido da pluralidade de influências que ele recebeu e da maneira plural como essas influências se revelam na sua obra. Para lembrar e para ilustrar essa pluralidade, nós poderíamos dizer que é facilmente perceptível nas obras de Rego Monteiro um traço cubista, um traço futurista, um traço abstrato, um traço construtivista. Se nós observarmos nas telas desse pintor, nós percebemos uma volumetria, uma linha reta, uma composição que lembra inclusive também uma influência da arte déco. E por todos esses motivos, por todos esses traços estéticos que nós percebemos, podemos dizer que o Rego Monteiro é um grande representante da arte moderna brasileira. O que nós observamos é que ele incorpora um conjunto de traços das vanguardas europeias, mas ao mesmo tempo ele revela, por meio desses traços, a cor local. Ele não se afasta da temática nacional. E todos nós sabemos que isso é um traço muito marcante do modernismo brasileiro. Essa composição que revela, numa forma nova, moderna, inusitada de representar a realidade, os elementos da cultura nacional. A paleta de cores desse artista é deslumbrante. As cores criadas por ele, em harmonia com o arranjo das formas, fazem cada figura parecer uma escultura, como se saltassem da parede. As técnicas de pintura de Vicente fizeram com que o artista alcançasse muito sucesso. O efeito de plasticidade proporciona uma visão volumétrica dos quadros. A textura, traços fortes e também por se preocupar muito com as formas. É o caso do quadro Vaso com Flores, uma pintura a óleo sobre tela colada em cartão. Vicente do Rego Monteiro pintou na década de 1940 alguns quadros de flores e diversos objetos em composições equilibradas. O quadro Vaso com Flores reflete sua vida artística dentro dos ateliês. Desde sempre apresentou preocupação com a simetria, a geometria percebida na flora brasileira e, com certeza, na avassaladora maioria das suas folhas. Para exemplificar a obra de Vicente do Rego Monteiro, eu poderia ter optado pela escolha de uma obra mais popular, como alguma imagem feminina com toda a sensualidade que o artista costuma expressar, ou mesmo uma cena bíblica, que faz parte de um conjunto mais conhecido. Entretanto, eu optei por essa obra, esse conjunto, são 3 peças que compõem a chamada composição indígena. O motivo da escolha se deu exatamente porque esse conjunto é muito representativo do modernismo brasileiro. Essa obra, ela nos coloca diante de um paradoxo estético muito interessante. Nós temos aqui uma volta à arqueologia amazônica. O artista buscou inspiração nas cerâmicas marajoaras
Só que, em vez de fazer um retrato fidedigno, em vez de repetir a natureza do objeto, Rego Monteiro optou por representar esse objeto de forma abstratizada. E, embora abstratizando, nós reconhecemos na obra os elementos essenciais, as marcas estéticas da cerâmica marajoara. Só precisamos observar a composição das cores e das formas. Qualquer pessoa que conheça o padrão estético da arte marajoara vai perceber aqui que esses elementos essenciais estão revelados nessa abstração. Não somente da cerâmica, se nós pensarmos na pintura corporal dos guerreiros marajoaras, se nós pensarmos nos adereços, se nós pensarmos nos artefatos da tribo, nós vamos reconhecer nessa obra, embora sendo uma obra não figurativa, que ela revela esses elementos estéticos. Composição indígena foi feita no ano da Semana de Arte Moderna, em 1922. Mas Vicente não participou do evento, pois estava em Paris, como consta na assinatura do quadro. Estas são pinturas a óleo sobre madeira, onde o artista apresenta a estilização das civilizações indígenas brasileiras, especialmente a marajoara. As danças e o folclore brasileiro são estudados por Vicente do Rego Monteiro em 1915, ano muito importante para sua trajetória. E o que mais chama sua atenção é a arte das cerâmicas marajoaras. Tal arte indígena, suas tradições e florações são influências visíveis em seus quadros, pela plasticidade, volume e geometria de seus traços, considerada uma pintura organizada e simétrica. Seria injusto falar da obra plural de Vicente do Rego Monteiro e não dar ênfase ao Vicente do Rego Monteiro, poeta. E lembrar desse poeta nos leva ao ano de 1941, quando ele lançou o seu primeiro livro de poemas. Além de poeta, de produtor de poesia, Vicente do Rego Monteiro foi também um fomentador, um estimulador dessa arte. Inclusive promoveu vários eventos, congressos, não só aqui no Brasil, mas também na França, e participou incisivamente desses eventos. Para exemplificar essa poesia, eu poderia ler um texto do próprio artista. Entretanto, para homenageá-lo, eu optei por escolher um poema do também poeta, também pernambucano, artista renomado, João Cabral de Melo Neto, que para homenagear o colega conterrâneo e contemporâneo, escreveu um poema intitulado A Vicente do Rego Monteiro. E nesse poema, João Cabral de Melo Neto diz assim: eu vi teus bichos, mansos e domésticos, um motociclo, gato e cachorro. Estudei contigo um planador, volante, máquina incerta e frágil. Bebi da aguardente que fabricaste, servida às vezes numa leiteira. Mas, sobretudo, senti o susto de tuas surpresas. E é por isso que, quando a mim alguém pergunta tua profissão, não digo nunca que és pintor ou professor. Palavras pobres que nada dizem de tais surpresas. Respondo sempre, é inventor. Trabalha ao ar livre, de régua em punho, janela aberta sobre a manhã. Hoje apresentamos Vicente do Rego Monteiro. Além de professor de artes na Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade de Brasília, existem muitas curiosidades sobre a sua vida. Ele adorava carros, tinha gosto pela engenharia mecânica e até construiu um planador. Além disso, adorava dançar, venceu muitos concursos de dança em Paris e morreu aos 70 anos em Pernambuco. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. A gente se encontra!